Oi, eu sou a Cristiane e você chegou no Entre Provas e Amores. Antes de começar, me fala onde você tá agora. Tá no quarto com a luz apagada? Me conta nos comentários. A história de hoje aconteceu em Fortaleza, no bairro Meireles, numa escola particular, em 2024. Uma menina que passou a vida inteira se sentindo do lado de fora de si mesma. Até entender o porquê. Acomoda, respira e vem comigo. Ela se apaixonou pela primeira vez. E a pessoa era do mesmo gênero que ela. Meu nome é Mariana. Tenho 16 anos e eu nunca pensei que ia contar isso pra ninguém. Mas aqui tô eu. Cresci numa família onde esse assunto nunca existiu. Não no sentido de ser proibido, era mais que ninguém falava. Minha mãe, meu pai, minha avó, todo mundo vivia naquele mundo onde as coisas seguem uma ordem e ninguém questiona. Namorado, casamento, filho. Essa era a linha. Eu nunca me encaixei direito nessa linha, mas também nunca soube dizer porquê. Na escola eu era normal. Tinha amigos, ria das coisas certas, participava do que precisava participar. Mas tinha uma sensação que eu carregava faz tempo, de que eu estava assistindo a minha própria vida de fora. Como se eu estivesse num lugar que não era exatamente o meu, mas eu ainda não sabia qual era o meu. A Camila entrou na escola no segundo ano. Ela veio de Recife, sotaque diferente, jeito diferente. Quando ela entrou na sala pela primeira vez, as conversas não pararam, mas as cabeças viraram. Não era popularidade. Era presença. A professora de biologia colocou ela do meu lado na primeira semana porque o lugar estava vago. A Camila jogou a mochila na cadeira, me olhou e disse oi com uma naturalidade que me deixou sem saber o que fazer com as mãos. A gente começou a se falar sobre a matéria, depois sobre outras coisas. Ela contava a história de um jeito que fazia você parar o que estava fazendo para ouvir. E quando eu falava, ela ouvia de verdade, não aquela atenção de quem está esperando a vez. Era diferente. Eu estranhei o que sentia, mas não soube nomear. Achei que era admiração, que era aquela coisa de querer ser amiga de alguém que você acha incrível. Fui me convencendo disso por semanas. Até parar de conseguir me convencer. A gente foi ficando próxima de um jeito que acontece sem data marcada. Um dia eu percebi que ela era a primeira pessoa que eu queria contar quando alguma coisa acontecia, antes de qualquer amiga antiga. Antes da minha mãe. Teve uma tarde que a gente ficou na escola depois do horário porque ela queria terminar um projeto e eu fiquei junto sem motivo real. A escola foi esvaziando. A gente foi ficando. Em algum momento a conversa saiu do projeto e virou sobre família, sobre cidade, sobre o que a gente queria pra frente. Ela falou que se sentia diferente desde pequena. Falou de um jeito direto, sem preparar terreno, sem baixar a voz. Só falou. Eu travei. Não de um jeito ruim. Travei porque pela primeira vez alguém estava dizendo em voz alta uma coisa que eu nunca tinha conseguido nem pensar direito dentro da minha cabeça. Ela me olhou e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim. Menti. Tava bem e mal ao mesmo tempo de um jeito que não cabia em sim ou não. Voltei para casa naquela noite e fiquei olhando para o teto por um tempo que não sei dizer quanto foi. Não tava com raiva. Não tava com medo ainda. Tava só com aquela sensação de quando uma peça encaixa num lugar que você nem sabia que tinha um buraco. Nos dias seguintes fui evitando a Camila sem conseguir explicar por quê. Chegava na sala, sentava, respondia quando ela falava, mas não iniciava. Ela percebeu. Não falou nada, mas percebeu. Eu via na forma que ela me olhava antes de virar para o quadro. Fiquei assim por 2 semanas. 2 semanas tentando convencer a mim mesma de que era fase. De que ia passar. De que eu só precisava de tempo para entender o que estava sentindo sem dar nome. Não passou. Foi numa sexta que tudo virou. A gente estava no corredor depois da aula de educação física. Todo mundo suado, barulhento, aquela confusão de fim de aula que ninguém presta atenção em ninguém. A Camila chegou do meu lado e disse baixo, sem drama, que ela não sabia o que tinha feito, mas que se tivesse feito alguma coisa ela queria saber. Eu olhei para ela. Ela estava me olhando de volta com uma expressão que era ao mesmo tempo pergunta e resposta.
Eu falei que ela não tinha feito nada, que o problema era meu, que eu estava tentando entender umas coisas. Ela disse tudo bem, sem pressionar, sem pedir explicação. Só disse que estava lá quando eu quisesse conversar. Passei o fim de semana inteiro no quarto. Minha mãe perguntou 2 vezes se eu estava bem. Eu disse que estava. Ela deixou para lá. Minha mãe respeita espaço, o que às vezes é bom e às vezes é solitário. Na segunda-feira eu cheguei na escola mais cedo. A Camila ainda não tinha chegado. Sentei no banco do pátio debaixo da amendoeira e fiquei esperando sem saber exatamente o que ia fazer quando ela chegasse. Quando ela apareceu no portão, eu me levantei. Fui até ela antes que eu pudesse mudar de ideia. Falei que eu precisava contar uma coisa, que eu não sabia direito como falar porque eu ainda estava entendendo, mas que quando ela falou aquilo naquela tarde, foi a primeira vez que eu senti que fazia sentido alguma coisa que eu carregava faz tempo sem saber o que era. A Camila ficou quieta um segundo. Depois sorriu de um jeito pequeno e disse que sabia. Perguntei como ela sabia. Ela disse que às vezes a gente reconhece. A gente não colocou o nome em nada naquele dia, nem nos dias seguintes. Ficou como uma coisa que existia entre a gente sem precisar de carteirinha. Na escola a gente continuava sendo a Mariana e a Camila. Estudavam juntas, andavam juntas, dividiam o intervalo. Nada que qualquer pessoa de fora lesse de jeito diferente. Mas para mim tinha mudado tudo. Não de uma vez. Foi devagar, igual quando você vai acostumando com uma luz depois do escuro. Fui entendendo coisas de mim que não faziam sentido antes. Fui deixando de me sentir de fora da minha própria vida. Minha família não sabe ainda. Não é medo, é tempo. Eu preciso de tempo para saber como falar, com quem falar primeiro, de que forma. Tem coisas que você precisa entender completamente para você antes de explicar para alguém. A Camila entende isso. Nunca pressionou. Nunca deu prazo. A gente terminou o ano na mesma escola. No próximo ano ela vai continuar, eu vou continuar. Não sei o que a gente é oficialmente, mas sei que ela é a pessoa com quem eu mais quero conversar quando alguma coisa acontece. E por enquanto isso é suficiente. Hoje eu tenho 16 anos e ainda estou entendendo muita coisa. Mas tem uma que eu já entendi. Que aquela sensação de assistir a própria vida de fora foi embora no dia que eu parei de tentar ser o que era mais fácil de ser. Não foi simples, não foi de um dia para o outro. E ainda tem dias difíceis. Mas é a primeira vez que eu me sinto dentro da minha própria história. Você já sentiu que estava assistindo a própria vida de fora sem saber o motivo? Me conta nos comentários. Se essa história tocou em algo, segue o canal. Toda semana tem uma história nova. Eu sou a Cristiane. Até o próximo vídeo.